patrocinado pelo Rebbe Shloime e Mirale Greenwald. Essa Sikha é trazida do Likutei Sichos, no volume 16, Parshat Trumah, Sikha de número 2. Na Parshá dessa semana, nós estudamos sobre 3 trumas, 3 doações que eram dados para o Mishkan, para o tabernáculo. A Sikha é composta de 3 partes. Na primeira parte, o Rebbe pergunta 3 perguntas relativas a essas 3 trumas, as 3 doações. Na segunda parte, o Rebbe explica o que essas 3 trumas representam no serviço divino. E na terceira parte, baseada nessa explicação, ele responde as 3 perguntas. A ordem para pegar truma, uma doação dos Yudim para o trabalho no Mishkan, é mencionada 3 vezes no começo da nossa parsha. Está escrito, Vaikuli truma, pegam para mim truma, tiku et trumati, vocês vão pegar a minha truma, vezois trumas hasher tikhu, essa é a truma que vocês vão pegar. 3 versículos, os 3 primeiros versos. Os nossos sábios de abençoada memória, eles explicam que Vaikuli truma, peguem para mim a truma, que Gimel trumas nemru, beparsha azois, 3 tipos de truma foram ditas nessa parsha. Primeiro, Vaikuli truma, pegam para mim a truma. Isso se refere zu truma sadanim. Isso se refere à truma daquela base de prata que havia no Mishkan, sobre o qual foram juntadas todas as peças e o Mishkan era construído. Mieskol ish asher idvenu libot tikru et trumati, de todo mundo vocês vão pegar a minha truma, zu truma shkolim. Isso se chama a truma do shkalim, é aquela doação através da qual se pagava todas as oferendas que eram trazidas no templo. E zois a truma asher tikru meitam, essa é a trumá que vocês vão pegar deles. Isso se refere a trumas a Mishkan, a trumá, a doação que foi dada para todos os outros componentes do Mishkan. Mas sobre isso existem 3 perguntas. Pergunta número 1. Existe uma diferença em relação à maneira com que essas 3 trumas, as 3 doações, são tratadas. As 3 são mencionadas aqui, mas as primeiras 2 só são indicadas aqui e não são detalhadas. Ou seja, quando você fala em trumas a Adanim, você vai explicar o detalhe dela, da base do Mishkan, etc., só em Parshas Pekudei. E quando você fala em trumas Shkolim, você vai explicar o detalhe dela em Parsha Kitissa. Mas quando você fala em trumas a Mishkan, aquilo que era dado para construir as outras peças, todas as outras coisas do Mishkan, aqui sim, nessa parsha, elas não só são citadas, mas são explicadas em grande detalhe, e todos os detalhes disso são trazidos na nossa parsha. Nós temos que entender, já que as 3 trumas eram necessárias para o trabalho do Mishkan, que só dá para fazer o trabalho do Mishkan se tem a fundação, se tem todas as peças, e se tem o dinheiro para comprar as doações, e o que inclui inclusive trumas ashkolim, que é o dinheiro das doações, como fala o Rambam, que a construção do Mishkan é bais muchan leakriv bo korbanos. Se você não vai trazer as oferendas, para que você está construindo o Mishkan? Então, já que os 3 são necessários, por que os 3 não são explicados aqui em detalhe, como o caso de trumas a Mishkan? E só um comentário em relação a essa pergunta, mesmo que nós tentássemos responder que Truma Shkolim, que a doação para comprar as oferendas
do Mishkan não está ligado com a construção do Mishkan, e talvez nessa parsha só os elementos da construção do Mishkan é que eles são mencionados, a pergunta continua de pé. Por quê? Porque Trumas Adonim, a doação daquelas partes de prata que são a fundação do Mishkan, fazem parte da construção do Mishkan. Então, por que elas não são também tratadas na nossa parsha? Uma segunda pergunta é, por que a variação na forma com que foi dito em relação a essas três trumas? Vamos olhar aqui em detalhe. Em Trumas Adonim, na doação daquela truma para a base do Mishkan, está escrito, Vaikru li truma, pegam para mim uma truma. Em Trumas Ashkolim, está escrito, Tikru et trumati, peguem a minha truma. Em Trumas HaMishkan está escrito, Vezois a truma asher tikru. Essa é a truma que vocês vão pegar. Então vamos ver. Em Trumas Adonim, Hashem, ele consta em específico, claramente e em separado. Vocês vão pegar para mim é a referência em relação a Hashem, a minha truma. Então a palavra para mim, ela consta em separado. Em Trumas Ashkolim, não está escrito para mim, mas o para mim está escrito junto com truma. Está escrito Tikru et trumati. Vocês vão pegar a minha truma. Em Trumas HaMishkan, não está escrito uma referência que é para mim. Está escrito Zoisa truma asher tikru. Essa é a doação que vocês vão pegar. Por que a variação em relação a redação relativa a cada um desses tipos de truma? A terceira pergunta vem do Medrash. Quando está escrito Vezoisa truma asher tikru meitam za'ava kesef unechoishes, essa é a truma que vocês vão pegar deles, ouro, prata e cobre, o Medrash conta a seguinte coisa, Za'av keneged Malchus Bavel. O ouro, ele está em correspondência com o reinado da Babilônia, etc. Kesef, o porquê que existe o elemento prata, isso vem se contrapor ao reinado da Pérsia, Malchus Madai, o reinado da Pérsia, etc. Unechoishes, porquê que está escrito cobre, keneged Malchus Yavan, isso vem se contrapor ao reinado dos gregos, etc. Vioiros elim e adamim, a cobertura que tinha no Mishkan, que era de pele de carneiro tingida de vermelho, keneged Malchus Edom. Isso vem se contrapor ao reino de Edom, o reino do Império Romano, etc. A pergunta é, que tipo de conexão existe em relação a esses quatro impérios e as Trumot do Mishkan? Parece exatamente ao contrário. Esses quatro impérios, eles trouxeram o exílio para o povo de Israel e a destruição do Mishkan, a destruição do Beis Hamikdash, ao passo que esses elementos citados, eles são para a construção do Beis Hamikdash. Parecem que são opostos e não que um está relacionado com o outro. Nós vamos entender isso explicando primeiro o fundamento. No trabalho espiritual para Hashem, o trabalho de construir um Mishkan Ve'asuli Migdash, que é transformar o mundo num local de residência para Hashem, dir alois barabatartoinim, construir desse mundo uma moradia para Hashem, existem três tipos de categorias, três tipos de pilares, que são Torá, Avodá e Gimelut Chassadim. O estudo da Torá, o serviço das orações e a prática de atos merituosos. O que acontece? Essas três categorias gerais, elas são simbolizadas no assunto do Mishkan. E essa é a razão porque,
para a construção do Mishkan foram pegas 3 tipos de doações. Por que não foi feita só uma doação geral? Porque o Mishkan precisa de 3 tipos distintos, 3 tipos de doações, de Torá, Avodá e Gimilut Chassadim. Torá está ligado com o serviço da mente, Avodá está ligado com o serviço do coração, das emoções, e Gimilut Chassadim está ligado com o serviço do resto do corpo todo. E é por isso que, na fundação do Mishkan, isso é paralelo com a fundação do serviço divino. E todo o serviço divino está baseado em Torá. Tudo que você serve a Hashem através das mitzvot, Masim Tovim e toda a Yiddishkeit, tudo está baseado no estudo da Torá. E isso é simbolizado pelas Trumas Adonim. Isso é simbolizado por aquela base da fundação do Mishkan, porque a fundação do serviço divino é Torá. Já a Trumas Ashkolim, a Trumá dos Shkalim, com o qual você comprava os korbanot, as oferendas, isso está na linha do serviço divino. Assim, as nossas orações, eles estão na linha também do serviço divino, como os nossos sábios falam, que tfila keneged korbanos, as orações estão no local dos korbanos, etc. E a terceiro tipo de doação, Trumas a Mishkan, a doação do Trumas e Mishkan, ele inclui todo tipo de coisas físicas, todos os elementos, que são Zav, Kesef, Nechoishes, ouro, prata, cobre, com o qual é construído o Mishkan. E isso é paralelo ao serviço das mitzvahs, que você faz com todo tipo de coisas materiais, elevando as coisas materiais no serviço de Hashem. E isso é dito de uma forma geral, através do nome Gimilus Chassadim. Baseado nisso, nós vamos entender que as razões das diferenças entre as 3 trumas dependem da diferença entre esses 3 tipos de serviço de Toira, Avodas e Gimilus Chassadim. Vamos ver um por um. Toira, na verdade, é a Torá de Hashem. Está escrito, Vayetz Elo Amon, Shashuim Lefanav, a Torá Chem da Gnuza. A Torá era aquilo que era o prazer de Hashem. É aquilo com que Hashem sempre se ocupou. Na verdade, a Torá existe antes do mundo, porque 2000 anos antes que o mundo foi criado, antes que os Yudim surgiram para estudar a Torá, tá certo? A Torá já existia e Hashem se ocupava com a Torá. Diferentemente de uma mitzvah, que a mitzvah depende da existência de uma pessoa para que haja uma mitzvah, mas a Torá não. A Torá existia, era estudada por Hashem, e é a sabedoria de Hashem, e Hashem se ocupava com ela, e mesmo quando os Yudim que estudam Torá, ela continua sendo a Torá de Hashem, porque está escrito, Dvarai Kaesh, as minhas palavras são como fogo. Ou seja, mesmo que a pessoa entende, ela continua infinita, ela continua a revelação infinita de Hashem. A Torá continua sendo Chokhmato Shel HaKadosh Baruch Hu, a sabedoria de Hashem, que é infinitamente superior da pessoa que está estudando a ela. Já em Avoide, já em termos do serviço, o assunto do serviço é Adam que akriv mikem, a pessoa quando aproxima de você. O que quer dizer aproxima? É sabido que quando a pessoa reza, ele está se aproximando e aproximando tudo de Hashem. Então é o chamado Kiruv HaKoichas VeAchushim. Ele está aproximando as forças que ele tem para Hashem. E a tefilá é o trabalho do coração. E a pessoa, através da tefilá, ela sobe. É por isso que a tefilá é comparada com uma escada que ela começa aqui embaixo na terra, mas Roshô Magia Shamaima, ao topo da escada, chega até os céus. E já que esse é o trabalho da pessoa, o trabalho da tefilá é chegar naquela luz de santidade que está acima do mundo.
Por isso, esses dois trabalhos, na verdade, eles estão acima do mundo. Tanto o trabalho da Torá, como o trabalho da Tefilá. Por isso que a pessoa pode, de certa maneira, estudar a Torá e rezar no seu mundo interno, sem precisar do mundo externo. Não existe envolvimento no mundo. A pessoa estuda dentro do seu mundo interno e o mundo externo não teria necessidade para esse estudo. E no momento da tefila, a pessoa começa no mundo, mas ele chega a Rosho Magia Shamaim, ele chega acima de tudo. Ele chega no campo específico da Kedushá, no campo da santidade. E isso vale também para Korbanot. Os Korbanot, apesar de serem uma oferenda física, por exemplo, a pessoa está trazendo um animal para o templo, para uma oferenda do templo, mas antes dele poder ofertar o que ele está ofertando, aquela oferenda se transforma Egdesh, se transforma algo no campo da santidade. Ou seja, tanto a Torá como a Avodá, a ideia é sair do campo da limitação física e ir para o campo da santidade. Já Gimilus Chassadim, já no campo das mitzvahs, a ideia é diferente. A ideia é pegar um objeto físico e conectar esse objeto físico com Deus. E isso que se chama a palavra mitzvah. Mitzvah é a ideia de conexão. Mas é por isso que as mitzvahs também, elas são feitas bemedida ve'agbala. Elas têm medidas, elas têm limites, diferentemente da Torá, que ela é infinita, e da Tefilá, que leva a pessoa até o infinito. As mitzvot são feitas com objetos físicos e elas devem ser, por definição, dentro de determinadas características, dentro de determinadas limitações, porque a ideia é elevar e conectar essas limitações com Hashem, e por isso elas são feitas bem medida ve'agbala dentro de certas limitações. Baseado nisso, vamos responder à pergunta número 2. A pergunta número 2 era por que as diferenças na construção dos versículos em relação às 3 trumas. Então vamos começar. Vaikuli truma, peguem para mim uma truma. Vaikuli truma, isso é a linha da Torá. E por que está escrito peguem para mim uma truma e não deem para mim uma truma? Porque a Torá é dada de cima para baixo. A Torá, na verdade, é a Torá de Hashem. E quando a pessoa estuda a Torá, ela está captando divindade. Mas a Torá e Hashem continuam sendo um. E por isso, aquilo que a pessoa está fazendo não é que ela está doando, ela está pegando. E o que ela está pegando? Ela está pegando a revelação de Hashem, ela está pegando a mim, que é através da Torá. Ou seja, a pessoa, de certa maneira, pega a essência de Hashem que se revela na Torá. E não porque ele fez um trabalho dele, não. Hashem, ele se colocou dentro da Torá. E a Torá está acima da pessoa. Mas a pessoa, ela consegue pegar uma revelação que está acima dela. E é por isso que as palavras li truma, para mim uma truma, estão em 2 palavras. Para mim, isso se refere à essência de Hashem que está dentro da pessoa. E o truma se refere àquilo que o Yudi está fazendo, que é estudar. E existe o litruma, são 2 palavras. O trabalho de estudar Torá, mesmo que você está estudando Torá e você está em contato com o infinito, mas uma coisa é o li, uma coisa é a Torá com a essência de Hashem, e outra coisa é a pessoa que está estudando a Torá, e por isso são 2 palavras, litruma. Mas
o segundo tipo de serviço é o serviço através das orações. O serviço através das orações é paralelo ao Trumas Ashkolim, a oferenda da doação dos Shkalim, a linha da Tfilá, a linha dos Korbanot. E sobre isso está escrito Trumati, a minha trumá. Por que está escrito a minha trumá? Ou seja, a ideia de Hashem está junto com a palavra, porque através das orações a pessoa é elevada até os céus. Então, na verdade, a pessoa alcança o infinito. A pessoa e o infinito, nas orações, eles se transformam numa coisa só. E é por isso que a doação que é dita em relação às orações, em relação aos serviços dos Korbanot, é chamado de Trumati, a minha truma. Ou seja, a palavra meu, o eu, está dentro da truma. E esse é o trabalho das orações, que a pessoa vai ter a divindade trazida junto, e ela se transforma em uma coisa só. E depois vem o terceiro tipo de doação. O terceiro tipo de doação é o Trumas HaMishkan, que é o trabalho com as coisas materiais, é o trabalho das mitzvahs. Quando a pessoa pega e ela conecta as coisas materiais com divindade, de fato a divindade vem para as coisas materiais, mas ela está oculta. Ela vem de uma forma oculta. É verdade que no futuro tudo isso vai se revelar, mas a divindade está vindo dentro das coisas materiais de uma forma oculta. E por isso, na doação, aparece, vocês vão pegar para mim um truma, vocês vão pegar a truma, tikru, zois a truma, sher tikru, essa é a doação que vocês vão pegar. A truma, a palavra truma aparece sem menção do nome de Hashem. Por quê? Porque esse é o trabalho com o aspecto de divindade que, apesar de estar conectado, ele permanece de uma forma oculta. Agora nós vamos responder a pergunta de número 1. Apesar que as mitzvahs são feitas com coisas físicas, mas é exatamente através desse tipo de serviço que se realiza o propósito de toda a criação do mundo. Porque está escrito que Nitaveh HaKadosh Baruch Hu Li Oisloi Dira Betartonim. Deus queria ter uma morada nos níveis inferiores. Ele queria que os níveis inferiores, o mundo físico, material, se transformasse em um local de morada para Hashem. E exatamente no local, Shem Tarton Lemata Mimeno. Num local, esse Oira Mazé Agashmi Atarton, esse mundo presente, material, que é inferior, Shem Tarton Lemata Mimeno, que não tem nada abaixo dele, é exatamente aqui que Hashem quer se revelar. Então, esse é o grande objetivo. Mas, para que esse trabalho ele seja completo, é preciso haver os outros dois linhas de serviço divino, a linha de Toira e a linha de Avoide. Então, todos os aspectos são necessários e todos os aspectos fazem parte do serviço divino e todos os aspectos são simbolizados no Mishkan, no Maaseh Mishkan. Acontece que a Toira ela quer deixar claro que o objetivo é chegar na elevação das coisas materiais. E por isso, na nossa parsha, quando a gente fala da doação que vai ser feita por Hashem, a parsha detalha o Trumas HaMishkan, mostrando que o objetivo principal e o propósito é o assunto do Trumas HaMishkan, é elevar todas as coisas materiais. Mas,
para que você possa elevar as coisas materiais, você tem que também fazer os outros 2 tipos de serviço. Você precisa também das outras 2 trumas, e por isso as outras 2 trumas, elas também são mencionadas na nossa parsha, em conexão com trumas a Mishkan. Mas como elas são uma preparação e um complemento, elas são detalhadas em outras parshiot, porque elas vêm de uma forma complementar em relação ao objetivo principal, que é fazer desse mundo uma dira para Hashem. E agora vamos responder à pergunta de número 3. Isso também é a explicação das palavras do Medrash, que quando ele cita todos os elementos da Av, Kesef, Nechoishes, etc., quando ele fala em ouro, prata e cobre, etc., ele conecta isso com os 4 Malchuyot, com os 4 exílios que nós vamos ter. Por quê? Porque o assunto de Trumas a Mishkan é fazer uma morada para Hashem no mundo inferior. E a completitude disso não é somente na construção do Mishkan. É verdade, você vai construir o Mishkan e a Shekhinah vai vir sobre o teu Mishkan. Mas depois disso, você vai complementar com o teu trabalho durante o período do Galut. Quando você trabalha durante o período do Galut, você está perante todo o Gashmius, toda a materialidade do mundo está com toda a força. E através disso, vem o teu trabalho de transformar essa materialidade e refinar aquele mundo, aquele mundo inferior que não tem nada mais baixo do que ele. E essa é a grandeza desse trabalho. A grandeza desse trabalho que os Yudim estão fazendo no Galut, ela vai ser vista e vai ser revelada Latid Lavo, no mundo futuro. Quando a grandeza do mais, a grandeza daquilo que foi feito, isso vai ser revelado. E é sabido que no futuro vai ser mais cegado. A gente vai ver a grandeza da ação. A grandeza justamente de ter feito, no momento que você tem uma materialidade na tua frente. E essa é a razão porque o Beis Hamikdash, que ele é semelhante ao mundo vindouro, aquilo que vai acontecer no mundo vindouro. O Beis Hamikdash era feito de elementos minerais, era feito de pedra. E não que nem o Mishkan, que é feito também do elemento vegetal e animal, porque ele justamente vem elevar o mais físico, o que tem menos vitalidade, que é o mineral. E isso é também paralelo ao assunto de Yosef e Yuda, que a gente sabe que o irmão Yosef, ele tem a ver com revelação, e o irmão Yuda, ele tem a ver com o Maise, com a ação. E a gente sabe que quando chegar no futuro, Yuda vem da palavra Odoe e Bitul. Ele vem de reconhecimento e anulação, assim como o mineral, ele está anulado, mas no futuro a gente vai descobrir a grandeza da ação, a grandeza do serviço de Yuda, apesar de que a revelação de Yosef é uma revelação muito grande, mas a gente vai descobrir que a ação é uma coisa muito maior. E é por isso que Davi nasce Laem Leolam. Por isso que o meu servo David, ele vai ser o líder para sempre. Isso se refere a Mashiach Tzidkenu, que ele venha rapidamente em nossos dias.